Mariana Rosário, você já procrastinou hoje? Hoje não, mas ontem, que foi o fim de semana, a gente tá gravando na segunda, sem dúvida nenhuma, tava bem atualizando meus capítulos da novela, que estavam atrasados, enquanto eu devia estar fazendo outras coisas. Bem, hoje ainda são 10 horas da manhã. Eu acho também que não talvez precisa me expor assim, né? Nesse episódio de É Tudo Isso Mesmo, vamos falar sobre procrastinação. Que sim, todo mundo faz, certo? Opa, pelo menos nessa mesa aqui tá bom aproveitamento, né? É até um tema que a gente tinha que fazer pra talvez a gente se policiar mais, né, Mari? A gente ainda procrastina demais. É uma boa. Pra conversar com a gente, trouxemos Luciana Carreteiro. Ela é coach de alta performance e desenvolvimento de liderança. Então, super especialista aqui pra saber como é que… Socorrer a gente. Socorrer a gente, por favor. Luciana, apresenta um pouquinho o que é seu trabalho. Eu ouvi também dizer que tem alguma coisa com CrossFit aí, que pode ser que seja um assunto pra gente abordar depois. Conta um pouquinho de você, por favor, pra gente conversar. Então, eu trabalho como coach executiva, trabalho, né, principalmente em desenvolvimento de liderança e também com carreira. E esse tema que vocês estão colocando aqui, ele sempre surge, né, nas sessões, quando a gente trabalha com o cliente para ele chegar no objetivo dele. Porque a gente sempre acaba deixando para amanhã, né? Algumas coisas. Então, isso é muito legal, porque o cliente, quando ele vem, ele já tá no modo de quero mudar. Então, ele já vem, ele já tá assim meio pronto para trabalhar a questão da procrastinação. Ele tem essa consciência que é a procrastinação? Tem, muitas vezes que a procrastinação depende de que hábito, né, a gente tá falando. Mas ele tem sim. Porque o primeiro passo é você… O primeiro passo para você mudar é você reconhecer que você precisa mudar. Então, ele já tem essa consciência, ele já tá assim, mais ou menos, né? Ele já sabe que ele precisa mudar. E aí, o hábito em si, provavelmente, nem sempre ele tem. Que hábito, o que eu tô fazendo que eu tô procrastinando. Mas que ele procrastina, ele sabe. Sabe que tá enrolando, né? Às vezes nem é esse nome. Você fala, olha, eu tenho uma coisa pra fazer. E aí eu fico sofrendo uma semana e resolvo em 30 minutos. E o que é exatamente a procrastinação, assim? O que é o ato de procrastinar? Procrastinar vem do latim. É deixar pra amanhã. Isso é muito interessante. Que não é só, assim, deixar pra depois. É quando você fala, amanhã eu faço. Exatamente aquele exemplo que você colocou agora, né? Eu tô com a maior cara de pirulito aqui, né? Porque sou eu, não, isso é bem legal isso, porque a gente fica com vergonha e tal. E aí, procrastinar, então, ele é isso. Você vai deixar pra amanhã, né? E é muito, muito legal a gente entender aonde e como isso funciona dentro da gente, né? Então, isso funciona dentro da gente, assim, a gente tem a parte do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, que ele é responsável pelo lado racional, pelo lado do planejamento, e ele vai ajudar, o córtex ajuda a gente a a gente não entrar, a gente sair, assim, do foco, né? A gente se manter na linha. E olha que interessante, quanto menos a gente usa essa área do nosso cérebro, mais ela se acostuma a não ser usada, mais ela fica lá de boa. Então, assim, é tipo uma porta. Quanto menos você abrir ela, menos lubrificada ela vai ficar, mais emperrada ela vai ficar. É exatamente igual. Olha que interessante, né? Porque isso, o córtex, ele se contrapõe com as nossas emoções. Então, com o nosso inconsciente. Por que a gente deixa pra depois, gente? Porque gostoso de novela. Porque é muito gostoso. Pô, né? É muito gostoso a gente não fazer, ou a gente, sei lá, ver um filme, ver a novela. É muito gostoso. É um tempo assim, eu vou desligar do mundo. É muito gostoso, muito mais gostoso do que fazer aquela tarefa que a gente sabe que a gente tem que fazer. Então, basicamente, procrastinar é deixar pra depois, é prolongar. E procrastinar tem a ver, e é muito legal quando a gente fala isso, é a nossa relação com o tempo. Tá diretamente ligado. Como assim? Explica um pouquinho ali. Porque quando a gente fala, eu vou deixar pra depois, é a nossa noção de tempo, né? A gente tá totalmente ligado a o fator tempo. Então, por exemplo, eu vou deixar pra depois, as consequências que isso tem. Eu acho muito legal, eu tava vendo um podcast outro dia sobre dinheiro, você, né, colocar dinheiro no banco e tudo mais, né? E investir. E olha que interessante, se você investe dos 19 aos 26, quando você chega com
66 anos, você tem quase R$1 milhão. Se você investe dos 26 aos 66, 40 anos, né, em vez de 8, você chega com quase 900 mil. Ih, gente. Então, procrastinar... Pois é, olha que interessante. Se você investe R$2.000 por ano, tá? Nesse mesmo período, 8 anos versus 40. Então, quanto mais cedo você começa, tipo, mais resultados positivos você vai ter lá na frente. Então, assim, quando essa nossa noção de tempo, basicamente a gente se pergunta, por que eu vou perder? Se eu não fizer, o que eu tô perdendo? E por que a gente procrastina? Qual que leva a gente a deixar para amanhã, ou para mais tarde, ou para o meu caso, depois do almoço? Basicamente, são 2 fatores, assim. O primeiro é porque nós estamos acostumados, eu estava falando, né, do nosso inconsciente, a gente busca tudo que dá prazer pra gente. Então, o primeiro é a gente realmente buscar coisas que nos dão prazer. A gente sempre vai primeiro para isso. É básico do ser humano. E o segundo é meio que o oposto. É quando eu tô fugindo da dor. Então, eu vou fugir de algo que, por exemplo, preciso ir pra academia. Não, eu não vou levantar cedo, ir pra academia. 10 de 10, esse é meu momento. Com hoje fazem 8 anos. Cara, isso é muito legal. Isso é um ponto muito legal que você tá colocando, porque a gente vai falar, com certeza, mais tarde, como a gente melhorar isso. Mas a gente não pode achar, né? Você tá falando assim, 10 anos que eu não trabalho esse hábito. E nada se resolve, né, em uma semana. Então, isso a gente vai falar. Mas, basicamente, a gente procrastina por essas 2 razões. Ou porque eu quero, um prazer, né? Não vou pra academia, não. É tão mais gostoso ficar na cama, vou dormir mais um pouco. Ou porque a gente foge da dor. Né? Isso me faz muito mal, isso sabe, eu não quero ir pra academia, é muito difícil pra mim, eu acho muito chato. Não existe a procrastinação do bem, porque assim, às vezes a gente precisa de um tempo pra maturar as coisas, né? Sei lá, procrastinação pra terminar um relacionamento. Mas assim, ou pra coisas práticas. A gente consegue usar a procrastinação a nosso favor em algum momento? Ou é rebarba da vida, corta e segue em frente, porque só vai te atrapalhar? Interessante que você colocou, porque eu tenho, assim, a minha visão a gente não... Todos os homens, né, e mulheres, claro, procrastinam. Todos nós. Isso é um hábito humano. Então, assim, se a gente pensar que o ideal é não procrastinar na vida, isso é ser um super-herói. Isso não existe. Não existe ser um super-herói. Em algum momento então, você vai fazer isso. Em alguma área da sua vida, você vai procrastinar. Porque é algo que não te dá tanto prazer, você, né, tá meio que fugindo. Eu acho que é diferente você falar assim, poxa, eu preciso de um tempo para pensar, tomar a melhor decisão. Você não tá procrastinando, né? Aliás, até interessante você falou. É o contrário, você tá planejando. Quando você fala assim, poxa, eu preciso de um tempo para pensar, você tá meio que planejando. Olha, eu preciso de um mês para pensar se eu quero terminar o relacionamento ou não. Porque a gente tá falando de emoção. E aí, é até interessante, você tá gerenciando as suas emoções. Seria não gerenciar se eu falasse assim, vou terminar com ele agora. Vou terminar com ele agora, não quero mais. Não, amo ele, não sei, nem sei se eu amo, vou terminar. Aí você tá, né, é quase que o oposto, né? Você não tá gerenciando suas emoções, pesando, o que vai me levar se eu terminar, se eu continuar. E aí você se dá um tempo, né? Você tá planejando essa decisão. Então, acho que por isso que eu te falo, procrastinar é todo o nosso sentimento, a nossa ligação com o fator tempo, né? A procrastinação é algo mais moderno ou sempre existiu? Sempre foi do ser humano? Ou é alguma coisa que a gente... Porque eu vejo assim, a gente com as redes sociais, por exemplo, eu uso muito da minha procrastinação na internet. Isso é um fenômeno mais recente? Ou aumentou mais recente? Ou isso sempre existiu de outras formas? Isso sempre existiu, assim. Quando os gregos já falavam nisso, né? Tem poemas aí que falavam sobre o fato de procrastinar, de deixar para depois. É algo realmente do ser humano, você deixar para depois, né? Agora, a internet influencia muito, porque é muito fácil hoje. Hoje existem distrações mais fáceis, né? No nosso mundo moderno, né? Não é tanto procrastinar, e sim o que te tira do foco. Sabe? Essa noção da nossa modernidade, da velocidade, da internet, de você querer, né, checar nas redes sociais. Você pode estar realizando uma tarefa
sair do foco, ver a internet e voltar para a tarefa. Isso não é procrastinar. Você não está deixando para amanhã. Você vai terminar a tarefa hoje, só que em vez de você terminar em meia hora, você vai terminar em 1 hora. É mais a noção aqui de produtividade, né? A noção de procrastinar é realmente quando você deixa para depois, e aí você tem todas aquelas consequências que a gente estava falando no início. Poxa, você fica com vergonha, né? Se sente super culpado. Cara, na verdade, você pensa, né? Que nem você estava contando pra gente da novela. Você pensa assim, poxa, nem meu sábado, nem meu domingo foram tão legais. Por quê? Porque aquela ideia de que eu tinha que fazer alguma coisa, eu deixei pra depois, estava permanentemente na minha cabeça. Tava sentada do meu lado no sofá vendo a novela comigo. É isso, parece que a sua tarefa, ela te acompanha. Aí você vai lá fazer um lanche, você tem que dar metade pra tarefa que tá esperando, assim. É um acompanhante inconveniente. E por que a gente não pega e faz logo? O que impede? Isso é muito legal. Isso é muito legal. É uma fração de segundos na sua mente que é uma decisão, assim, muito rápida de você deixar pra depois. É incrível. E isso é uma fração de segundos. É nesse momento que você pode agir. É nesse momento que você pode falar, não vou deixar pra depois, vou fazer agora. É nesse momento, porque é uma fração de segundos que passa pela sua cabeça. Ai, eu não vou estudar pra prova, não. Eu vou ver televisão, vou ver um Netflix. E aí já era. Aí já era. Aí acabou. Aí ele gruda e não tira. Muito definitivo essa fração de segundo. Numa dessas a gente não trabalhou, meu apartamento é um brinco, né? Até o anjo do pânico bater em você. Que é o que o Tim Urban fala. Ele é muito legal, esse TED dele. Ele fala assim, não, o anjo do pânico é o seu melhor amigo com os procrastinadores. Que é o anjo do prazo, né? É quando o prazo vai chegando no final, você tem que entregar uma apresentação pra sexta-feira. Então você começa ela na quinta noite. A quinta noite é o anjo do pânico falando com você. Ou o anjo da criatividade. Parece essa hora aí. E aí você vira madrugada e você tem que fazer. E isso causa também, vai te causar mais estresse, ansiedade. Isso então vai trazer todos os malefícios. De que forma a gente consegue combater? Você tá certíssima. Isso afeta diretamente a sua saúde física e mental. Total, né? E tá muito ligado a isso. Porque é o aumento do estresse, da ansiedade. E o que é legal da gente pensar, quando a gente fala nisso, é que o fato, quando você procrastina uma vez, tudo bem. Você procrastina a segunda, terceira, se torna um hábito. Você tem o hábito de só, por exemplo, começar a apresentação, vamos dizer que, né, hoje é segunda, tem que entregar na sexta. Só começar na quinta noite, isso se torna um hábito. O anjo do pânico vai acender? Vai, mas só que ele vai ser seu amigo. Ele vai ser seu amigo da criatividade e isso vai virar um padrão para você, vai virar um hábito. Né? O especialista sobre o poder do hábito, né? O Charles Duhigg, ele fala que todas as decisões que a gente toma durante o dia, 45% são hábitos. Então é isso, basicamente é um hábito que a gente tem de procrastinar, vai se tornando uma coisa meio assim, né? Dentro da gente. E aí a gente precisa combater isso, só conseguimos combater se a gente vê que aquilo tá sendo ruim pra gente. Vocês estão preocupados? Porque eu tô. Com essa história de 45%. Assim, tô compartilhando com vocês essa preocupação. E eu não lembro quem me falou isso, mas, enfim, era sobre procrastinação também. Que é uma coisa muito natural aos inseguros, porque se você não realiza, você não erra. Se você não realiza, você não se testa. E se você não realiza, a coisa não vai pra frente e acabou. Você continua no lugar que você tava. E remete ao fracasso do episódio anterior, né? Então. Você não vai fracassar. Você não vai fracassar. Então é mais fácil ali. E é um medo até de tentar e não conseguir. É o pavor de ser colocado à prova. Então a procrastinação às vezes é quase um mecanismo de defesa, né? Também, está certíssima. Certíssima, é exatamente isso. A pessoa que me aconselhou estava certa. Quem era, fica o mistério. E o hábito de procrastinar, ele vem junto com esse hábito. Não, eu quero tudo perfeito. Eu quero tudo, a apresentação para eu mandar tem que estar maravilhosa, tem que estar linda. Aí o que você faz? Você não manda. Né? Porque ela tem que estar… como você nunca chega nesse momento, né? Você acaba não fazendo, tá certo? É o medo de falhar, o medo de errar. E aí você não faz. E você lida com executivos de alta performance. Como é que isso, a procrastinação vem com eles? É mais comum do que a gente imagina? Eles também procrastinam? Como é que funciona para essa turma mais, vamos dizer assim, mais
não elevado, né? Mas de cargos superiores que precisam ali da alta performance, que precisam se desenvolver com mais rapidez. Isso é excelente pergunta. Eles também procrastinam. Tem CEO de grande empresa jogando o jogo da cobrinha uma hora dessa. Sensacional, exatamente isso, né? Por exemplo, eu tenho um executivo, um alto executivo que procrastina, sabe o quê? De fazer o reembolso, né? O relatório de prestação de contas mensal. O relatório de prestação de contas dele é R$1.000, R$2.000. Isso impacta na carteira dele? Pouquíssimo. Então, assim, ele vai jogando pra frente. Só que olha que interessante. A gente tava conversando outro dia e ele falou: meus filhos estão assim. Então é hereditário. Os meus filhos, porque é o exemplo que ele dá, né? Você, claro, procrastina nas contas, mas provavelmente você procrastina para pagar uma conta em casa. Porque, os juros de 5% não faz diferença para ele na carteira dele. Só que aí começa a ficar um padrão. E aí as pessoas, você se torna um exemplo, né? Não só para os seus funcionários, mas até dentro de casa. Então os filhos dele estão iguais. Deixam a louça para depois, deixam a cama para depois, deixam o dever de casa para depois. E falaram para ele: mas papai, você também fez isso? Olha só. A criança cobra. A criança não é boleto, mas ela cobra, tá? Olha que interessante, né? Então veio totalmente pela dor. O que eu preciso? E a gente vai vendo, porque pra você mudar, também não adianta você… sei lá, você não pratica nenhum exercício físico. Amanhã, vou virar maratonista. Vou começar a correr 21 km por dia. Não é assim, né? Você tem que começar pequeno. Então, essas pequenas coisas são muito simbólicas. Eu posso falar por mim. Pra eu mudar um pouco a procrastinação, eu comecei por um simples fato de eu não ativo mais o snooze lá, o soneca. De manhã. Já era. Nossa, eu gritei aqui no microfone. O meu toca 6h30, acho que eu levanto 8. Nossa, eu durmo agarrada no telefone. Também, é horrível. E esse é o primeiro hábito do dia. Você já começa seu dia procrastinando, prolongando uma decisão. Prolongando um ato, né? Prolongando uma tarefa, que é levantar da cama. Não faço mais. Porque a procrastinação, ela tá ligada a todos esses hábitos. A vários outros hábitos, né? Ao hábito de não querer tomar risco, ao hábito de ter medo de fazer coisas novas, ao hábito de, por exemplo, pedir um desafio novo no trabalho. É tudo isso. Você acaba ficando um pouco mais na sua, né? Então isso é muito interessante, porque você vai começando pelas coisas pequenas. Faz a cama. Não. Eu não consigo olhar no olho da Luciana, não consigo. Nossa, bom, o podcast é pra você hoje, né? Pra várias verdades. Esse momento aqui. É meu. Arrumar a cama eu já consigo fazer, cara. Nossa, eu arrumo a cama de sábado. Não, isso eu consigo. Aí troca tudo e tal, pô. O soneca eu ainda não consegui dispensar. Mas é isso. Chega, vamos lá, te contratei pra você me ajudar na minha carreira. Sou eu, Mariana. Tô ali, olha, eu escrevi a reportagem, tudo bem, mas eu tinha a missão de escrever uma reportagem no fim de semana. E no sábado, quando eu poderia ter começado, eu preferi começar no domingo, eu fui atualizar a novela. E eu uso a soneca do celular, e eu pago juros de conta de banco, porque eu falo, mas eu pago isso aqui quando eu tiver numa internet melhor. Atraso as coisas tudo. O que era a coisa número 1 que você ia falar pra mim, assim? A gente ia sentar uma de frente pra outra, você ia falar, Mariana, faça isso. Ou pare de fazer isso. Pare de fazer isso. O que são os pontapés iniciais pra você deixar de ser um jovem procrastinador? Legal. O primeiro pontapé que eu ia te perguntar você quer mudar? Você vê… Porque tem gente que… Eu tenho uma amiga que só funciona assim. Só quando vai chegando no prazo que ela já assumiu que essa é a forma certa pra ela, né? Inclusive, ela tava me falando ontem no jantar, assim… eu não quero mudar não. Pra mim, eu funciono assim. É assim, eu fico feliz assim, eu fico bem assim. Então, esse é o primeiro passo. Porque se você me fala, não, Lu, eu quero mudar isso. Isso pra mim é importante, eu quero mudar. Esse é o primeiro passo. Você querer, né? E ver… adulto só muda se quer. Eu posso te dar as melhores dicas do mundo. Dicas que eu vendo por $1 milhão nos Estados Unidos e que já mudou a vida de centenas de pessoas. Mas se você não quer mudar, você não vai fazer. Então esse é o primeiro passo. Tá, então ter a consciência de que eu procrastino, mas eu não quero mais isso pra mim. Exato.
Exatamente. Lição essa número consciência. Exatamente. Vê se funciona pra mim a vida de procrastinador. Essa é a primeira, né? E como a gente estava falando, é a questão do prazo. Então, são duas coisas, né? A gente estabelecer metas, né? A gente planejar. A gente passar a planejar e a gente estabelecer metas. E muitas vezes a gente se comprometer com alguém. Porque tudo que a gente quer mudar, se a gente se compromete com alguém, aumenta muito as chances de sucesso. Basicamente, assim, aumenta em 90% as chances de sucesso, segundo algumas pesquisas, a gente se comprometer com alguém. Por exemplo, você quer passar a fazer uma atividade física. Se você fala, Mari, vamos nós duas nos encontrarmos todo dia às 6 horas da manhã, as chances de sucesso são muito mais altas. Porque não é só um comprometimento com você, é comigo também. E eu conto com você, você conta comigo. Então, a probabilidade da gente ir é muito grande, né? De você não falhar. Então, isso ajuda muito. E aí, você colocar metas que tem prazo. Isso, né? Uma meta que ela seja… eu gosto de usar o anagrama SMART, né? Ela seja desafiadora para você. Você consiga medir ela. Então, por exemplo, eu quero entregar por exemplo, eu quero ir treinar 3 vezes por semana. E assim eu vou medir. 3 vezes por semana, fui 3, fui 2, fui 1. Então, você tem que conseguir medir. Porque se você não consegue muito medir, se fica com uma coisa muito teórica, né? Você não consegue ter esse feedback dessa sua ação. Ela tem que ser algo que você consiga atingir, né? É uma meta que tem uma evidência e ela tem que ter prazo. Né? O prazo vai te comprometer. Né? Isso é super relevante. E aí, como a gente estava falando antes, começa pequeno. Essa é uma dica, assim, super legal. Né? Essa questão do prazo, ela é bem relevante. Teve um estudo que foi feito com estudantes lá nos Estados Unidos. E aí, o professor dividiu a turma em 2. O primeiro podia escolher quando eles queriam… qual a data que eles queriam entregar o trabalho. Né? Então, eles tinham que entregar o trabalho até o final do ano. O segundo, o professor deu todas as datas. O primeiro trabalho vocês vão entregar aqui, o segundo trabalho aqui, o terceiro trabalho aqui. Então, deu certinho todas as datas. É muito interessante. Qual foi o grupo que se desempenhou melhor? O segundo. Eles entregaram tudo certinho. E é que interessante, durante o processo, o primeiro grupo olhava para o segundo grupo e meio que ria. A gente tá aqui de boa, eu posso fazer o que eu quero, eu tô vendo televisão, a gente tá indo pra festa, pra balada. Então, durante o processo, eles estavam bem tranquilos, felizes, mas no final, eles ficaram super estressados. Né? E o outro grupo, o segundo grupo, foi exatamente o contrário. Eles ficaram um pouquinho só, né, estressados, normal, né, preocupados no começo, mas super felizes. Por quê? Porque a procrastinação, quando você consegue fazer o que você quer, isso reforça a sua autoestima. Você fica orgulhoso, você se sente bem, né? Então a questão do prazo, ela é super importante por isso. Ela acaba, se você conseguir naquela fração de segundo não procrastinar, acaba sendo… você vai ficar feliz. Exatamente. E talvez não compense o momento a felicidade que você está procrastinando. Exatamente. Tipo, ter uma tarefa mais… Faz sentido? Ter uma tarefa… Faz total sentido. Essa inclusive, é outra dica, né? Olha que interessante, pra gente fazer criar um novo hábito. Eu preciso ter recompensa. Porque por que a gente não procrastina? Por causa eu não quero sofrer, né? Pra mim, a felicidade agora o prazer de ficar, vendo televisão é muito maior. Então, o que a gente faz? A gente faz pequenas recompensas. Se eu for treinar hoje, se eu for correr hoje, eu vou comer um pedacinho de chocolate. Aí, a ideia é o seguinte, não é eu criar assim, eu corro para perder caloria para comer o chocolate. Não, que com o tempo a gente tá meio que enganando o nosso cérebro que correr dá prazer. Então, são pequenas recompensas que a gente vai criar ao longo dessa jornada. E no trabalho, como é que a gente… Porque é trabalho, né? Recompensa também veio um pouco de forma diferente. Como é que a gente pode tentar evitar ali no trabalho, evitar a procrastinação? Tipo, por exemplo, a Mari, ou eu também, que também tenho matéria para entregar, conseguir o foco para que eu entregue no prazo e não… Hoje, por exemplo, que eu vou ficar até mais tarde para entregar o meu trabalho, a minha parte toda. Então, a gente tá revelando muito hoje aqui. Tá, né? Você planeja.
Então, você tem, por exemplo, 5 dias para fazer o seu trabalho, 5 dias para entregar, ou 3 dias. Aí você planeja, o que eu vou fazer? Primeira coisa, você planeja a sua estrutura, o que eu quero escrever, você pensa um pouco e planeja o que você vai fazer em cada dia. Quantas horas você vai trabalhar nisso cada dia. E você pode se comprometer com a Mari, por exemplo. Mari, eu vou te mostrar o que eu vou... Você já manda para ela antes, o seu planejamento. Para ela saber que no primeiro dia você vai trabalhar 3 horas e você quer escrever, sei lá, quer definir a estrutura. Aí no segundo dia você vai trabalhar 2 horas e você vai escrever a introdução. No terceiro dia você vai trabalhar 3 horas e você vai escrever mais tanto. E aí você manda esse plano de trabalho para ela, porque ela vai te cobrar. Vocês vão se encontrar 5 minutos. Seja simpática. Seja carinhosa. E aí vocês vão combinar entre vocês a regra do jogo. Mas a ideia é que quando vocês se encontrem, seja rápido. Né? Para vocês não perderem mais tempo. Seja bem rápido e bem produtivo. E aí, o que você fez do plano de trabalho que você me deu? Eu consegui fazer isso, isso e isso. Se você não fizer, você vai sentir aquela culpa de não ter feito. E você vai fazer. Você vai se comprometer com ela em fazer. Você consegue, então, levar essa questão do treino, você consegue levar pro dia a dia ali do trabalho, da redação. Tem outra dica muito legal que eu adoro, que essa eu uso no meu dia a dia. Do Marshall Goldsmith. Ele faz uma tabela, é tipo um checklist diário, que ele chama. Então, você coloca o que você quer fazer. Por exemplo, entregar, trabalhar, fazer o meu... escrever o meu artigo um pouco todos os dias. Aí você coloca os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E ali você coloca sim ou não se você trabalhou naquilo. E o fato de você mapear semana após semana a forma como você quer trabalhar, né? Você, por exemplo, você põe lá a forma, eu quero planejar melhor o meu trabalho. O fato de você olhar todos os dias para isso e você tá se comprometendo com você. Você tá medindo a sua performance, né? Então, isso tem uma consequência para você. Mas esse é um trabalho de longo prazo. Você faz todo dia, você se pergunta, fiz ou não fiz isso? E aí, quando você vê no final ali, você vai entender a sua dinâmica, o que você precisa melhorar ali. Ou sim, vamos manter dessa forma. Exatamente, vamos fazer dessa forma. Eu por exemplo, algo que eu coloco é tipo estudar todos os dias. Eu coloco ler um pouco todos os dias, né? Ler livros e tal. Porque muitas vezes eu, em vez de ler todo dia, eu falo, não, eu vou ler no final da semana, vou ler o livro todo. Mas aí não acontece. Então, eu leio todos os dias? Não, tem dias que eu coloco não. Né? Na minha planilha eu coloco não. Mas a ideia é colocar todo dia sim. Né? Então, aí eu consigo fazer uma média toda semana e me ver como é que eu fui naquela semana em relação àquilo. E eu vou ajustando. Então, o ideal é fazer no mínimo 21 dias, né? Porque pra gente mudar um hábito é no mínimo 21. Mas a verdade é que eu uso essa planilha, assim, eu já tô usando há mais de 6 meses. Funciona. Não, funciona muito. Então vamos todo mundo planilheiro agora. Vamos podcast dos planilheiros. Dá pra fazer até uns bonitinhos, né? Tem umas planilhas tão bonitinhas. Não fica procrastinando pra fazer planilha bonita, não, Juliane. Dá pra fazer no papel. Então, sem mais delongas, que hoje a gente tá prático e realizador de tarefas, vamos pro quadro de indicações, que é o É Tudo Isso Sim. Ju? No meu ato de procrastinar, eu uso muito o Netflix, né? E dessa vez, em vez de procurar qualquer série aleatória aí, normalmente Friends, eu achei... Tem uma série da Netflix com a Vox, que eu gosto muito. E eles fizeram agora uma temporada que explora a mente. E um dos episódios que me interessou, e eu já meio que pulei já pra ele, é sobre ansiedade. Porque somos todos ansiosos. Somos. E eu achei muito legal porque, bem, ele investiga a mente, explica como é que a ansiedade funciona no nosso corpo, como é que funciona a crise de pânico. E foi bem legal, porque eu entendi muito das minhas aqui, quando eu tive e tal. E eles colocam ali algumas soluções, terapia, medicamentos e tal, mas eles discutem um que fala sobre colocar a pessoa no ápice da sua crise do pânico, provocar o que te causa ansiedade, é isso? Então eu vou te colocar, é o mar, então eu vou te colocar no mar ali. E quando você atinge esse ápice ali da sua crise e você passa por ele, você percebe que você não morreu.
Então, isso é uma coisa muito legal. Nossa, eu passo essa terapia aí. Então, e aí eu vi como... Caraca. E como eu tenho estou lidando com isso, quando eu tenho também uma crise de pânico, como é que eu lido, sabe? Respirar e tudo mais. Eu achei bem legal. E aí, na continuação, fala sobre drogas psicodélicas. Eu não terminei de assistir, mas eu achei muito legal as pesquisas. Então, se quiser continuar procrastinando, esse dá pra estudar um pouquinho, pra entender um pouquinho. Procrastinar com conteúdo. Com conteúdo, né? Boa. Na verdade, antes, aí essa era a minha dica, mas você comentou sobre um TED do Anjo... O Anjo do Pânico. Tim Urban, Tim Urban. Não, só pra eu saber, porque eu queria anotar isso. Nossa, é muito legal. Ele fala que ele é o procrastinador número 1 dos Estados Unidos. E todo o TED dele basicamente muito legal. É muito legal mesmo, porque ele explica como ele faz tudo procrastinando e o que ajuda, sabe? No final, ele explica, assim, 15 minutos que ele procrastina tudo e depois ele fala de algumas soluções e tal, em 1 ou 2 minutos. Mas ele é bem procrastina interessante. até o TED, né? Mas é exatamente isso que ele conta. Ele falou que ele escreveu o TED dele na uma noite antes. Aí ele até pede desculpas. Eu acho que não tá muito legal aqui, mas escrevi ontem. É o que temos. Pra mim, funciona. E aí a Luciana pode falar assim, sai disso. Aquela história do Pomodoro, que você fica 25 minutos fazendo, super focado, e 5 minutos zanzando. Depois, pra mim, funciona muito. Porque legal. Eu sou... Assim, eu preciso parar, eu tenho essa impressão que as coisas precisam descansar enquanto eu tô fazendo. Aqui, no trabalho eu consigo manter mais um ritmo e tudo mais, mas quando eu levo o trabalho pra casa, eu percebo que eu preciso parar, pegar uma fruta, tomar um copo d'água, fazer um carinho no meu sobrinho, aí eu volto. E organizar isso, assim, 25 minutos você tem que tirar o celular de perto, você tem que fazer isso, me ajuda muito. Então é isso, procura lá no Google uma técnica que chama Pomodoro. Pomodoro, E aí você divide. 25 minutos de foco total e 5 minutos de recreação. E outra coisa, é um livro da Harvard Business Review, que eu não terminei ainda, então é uma indicação pela metade, mas que ele traz umas dicas ali de definir prioridades e de como ser mais produtivo no trabalho. Tem até umas técnicas assim, como escrever e-mail. Como escrever corretamente seus e-mails. Uma coisa assim, ó. Eliminar o excesso de e-mails. Então, assim, porque é aquela coisa, você precisa falar com uma pessoa e às vezes você fica, como eu vou falar? Só escreve essa parada aqui e faça de um jeito inteligente, né? Então, pronto, vou resolver isso dessa forma. O que precisa ser uma reunião? O que precisa ser um e-mail? O que eu preciso pra me manter... enfim, focado e fazendo mais coisas. Acho que funciona, acho que é legal ali você ter pelo menos um parâmetro, alguém falando pra você que, olha, existem caminhos. E ainda não terminei. Quando eu terminar, se o livro não for tão legal assim, eu volto e falo, gente, reiterando a dica ou retirando a dica. É isso. Lu, indicações? Você tem alguma? Sabe, o que eu adorei que você falou é que tem sempre algo que funciona melhor pra gente, né? Então, nem sempre alguma dica que vão seguir sua ou minha vai dar certo de primeira. Mas isso é muito legal, né? Você vai achar algo melhor pra você, né? Eu tenho essa dica desse TED. Outro TED que eu acho bem legal é o da Mel Robbins. Ela tem uma técnica, né, que ela descreve lá, que é justamente naquela fração de segundos que você fala, vou deixar pra depois, você tem que contar 5, 4, 3, 2, 1 e fazer o que você ia deixar pra depois. Então, ela tem uma técnica que você, né, conta 5 segundos de trás pra frente, pra você, entrar em ação. E você fala e estabelece algumas frases pra você. 5, eu sei que vai dar certo o que eu vou fazer. 4, né? Daí você vai falando essas frases pra te motivar e você entra em ação. Porque justamente é aquela fração de segundos, né, que você decide deixar pra depois, pra você reverter. Esse momento é o gatilho. E outra dica é a leitura do livro do Marshall Goldsmith, né? Em português eu não sei, mas em inglês é What Got You Here Won't Get You There, né? O que te trouxe aqui não vai te levar até lá, que é sensacional, que é justamente sobre os hábitos ineficazes no trabalho. Então, dos líderes. É muito legal. Vai esticando, né? Ele desenvolve, ele fez todo um estudo sobre os 20 hábitos ineficazes, né, dos líderes de sucesso. Então, basicamente, de todos nós. Como, por exemplo, querer ganhar demais, sabe? Cada argumentação, você quer ganhar, você quer falar. Então, assim, é muito interessante, porque ele faz você pensar sobre coisas que estão afetando a sua performance, coisas que estão afetando a sua produtividade, né? Um pouco como você colocou do livro. Então, isso é muito interessante. Ele também tem várias
vários palestras online, mas o livro dele é realmente muito bom. Pô, legal, cara. É isso, vamos muita colocar lição em de prática casa, lição de muita casa. lição de casa esse podcast. Mais do que todos, hein? Lu, como a gente te encontra nas redes sociais, no mundo não podcasteiro? Você me encontra no Instagram, Luciana Carreteiro. Você vai ver que no meu Instagram também pratico crossfit. É que eu acho que eu tinha feito uma matéria sobre triatlo e, assim, muita gente falou dessa questão da procrastinação. Foi o triatlo veio como forma de não procrastinar mais. E aí todo mundo falando de rendimento, de produtividade. Por isso que eu fiquei curiosa com isso, como o crossfit pode também te ajudar. Total, o esporte te ajuda em geral, porque quando o esporte ele é um prazer pra você, né? Porque ele pode ser um prazer pra mim e não pra você, né? Mas quando ele passa a ser um prazer pra você, né? Você produz hormônios do bem e tal, aí você vai. Né? Porque tudo que você gosta, você faz. Você não deixa pra depois. E quanto mais, é aquilo que a gente tava falando, quanto mais eu trabalho o meu córtex pré-frontal a fazer coisas, né? E não deixar pra depois, menos eu vou deixar pra depois. Então, é muito legal isso, né? Você achar um esporte que você adora. Boa, é isso. Pratica em crossfit. Ir pra academia, né, Mari? A gente tem que fazer esse compromisso com a gente, né? Faremos. Muito legal. Fundo. Faremos. Resoluções de ano novo. Em que mês a gente tá? Setembro? Resolução de ano novo? Não, do ano novo? Não, né? Não, pra hoje. Vamos caminhar hoje. Não. Eu fico aqui, a gente vai caminhar. A gente começa pequeno, a gente vai caminhar. Depois a gente corre. Eu já dei uma procrastinada, vocês viram? O ano novo. Essa foi boa, hein? Essa foi sensacional. Aí depois carnaval. Então tá bom. Até quarta, então. Até quarta, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau.